Fala pessoal, revisão rápida do módulo 3, medida de um arco de circunferência, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O arco a gente já viu ali no primeiro vídeo, é um pedaço do teu contorno. Eu coloco um exemplo aqui, ó. Isso daqui é um pedaço do contorno que vai do ponto A até o ponto B. E uma observação tá importante é que o arco ele tem sempre a medida do ângulo central. Então, se você juntasse aqui, ó, até o centro, tá? Que é o desenho que eu coloco ali do lado, você poderia pegar o teu transferidor, ver quanto que tem essa medida e poderia assumir que o arco tem a mesma medida. Nesse caso, propositalmente aqui eu fiz uma medida fácil, né, de observar, é 90 graus, então o teu arco tem 90 graus, tá bom? O que é importante também a gente destacar antes de ir para os exercícios de fato? São as unidades de medida, tá? É isso daqui, galera, ó, presta atenção. Unidade de medida de arco é o grau, tá bom? Vocês já conhecem o grau. Só que o que vocês não sabem é que existe as subdivisões do grau, tá? E aí você pode estranhar, porque o nome da subdivisão de grau é minuto e de subdivisão de minuto é segundo. E aí você pode relacionar isso ao tempo, tá bom? Mas minuto e segundo ele está falando de subdivisão. Emprega-se o uso dessas duas palavras tanto para medida de arco quanto para medida de tempo, tá? Não é a mesma coisa, a gente não está falando da mesma grandeza, mas usa-se o mesmo termo, tá bom? Isso é uma herança babilônica que a gente tem, que é trabalhar com base 60, né? 60 minutos, 60 segundos, etc. O que é importante a gente também destacar antes de começar os exercícios? Isso daqui, ó, parecido, não igual, mas parecido com a questão das horas, tá? Um grau, né, a gente pode relacionar que não é a mesma coisa, só para entender. Um grau é igual a 60 minutos, assim como uma hora é igual a 60 minutos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? É só por causa da subdivisão mesmo. Assim como um minuto é igual a 60 segundos, tá bom? E é importante você observar os símbolos. Essa bolinha aqui é grau, esse tracinho aqui é minuto, e esses dois tracinhos aqui, segundos, tá bom? Então agora vamos aprender a calcular isso daqui, porque muitas vezes o exercício vai obrigar a gente a calcular, seja realizando adições ou subtrações de arco, tá bom? Vamos começar com a adição. Adição de arcos. Então a gente tem aqui, ó, que o arco AB, que está em vermelho, tem 40 graus e 30 minutos, e o arco BC, que é o azul, tem 35 graus e 40 minutos. Tanto faz você ler AB, que é o vermelho, ou BA, que é o vermelho também, a ordem não faz diferença, a gente está falando do mesmo arco, tá bom? Como é que a gente faz para calcular isso? Primeira coisa, segue essa regra aqui, ó. Você vai organizar, vai armar a tua continha da seguinte forma: segundo embaixo de segundo, se houver segundo, minuto embaixo de minuto, se houver minuto, e grau embaixo de grau, tá bom? Repara que eu separei em duas colunas, uma azul e uma amarela, porque a gente vai calcular uma de cada vez. Então vamos lá, começando pelo azul. Quanto que é 30 mais 40? 30 mais 40 dá 70. 70 o quê? 70 minutos. Agora vamos ali para a partezinha amarela, a gente vai somar os graus. Quanto que é 40 graus mais 35 graus? Isso dá 75 graus, tá bom? Essa resposta já está correta, mas dá para melhorar. Por quê? Porque a gente está falando de 70 minutos. O que são 70 minutos? 70 minutos, galera, nada mais é do que 60 minutos mais 10 minutos. E por que eu estou falando dessa forma? Porque eu comentei com vocês aqui em cima, ó, que a cada 60 minutos vira um grau. Então a gente pode pegar esse cara aqui, que é 60 minutos, transforma ele em um grau. Joga lá pro outro lado, joga ele aqui do lado dos 75, ó, um grau a mais pro 75. Enquanto do lado dos minutos sobraram apenas 10. Então vai ficar o quê, ó? Vai ficar 10 minutos mais 75 graus mais 1 grau, né? 76 graus, tá bom? Então, vamos recapitular essa última parte, ó. A gente chegou à conclusão seguinte, que a soma de 30 minutos com 40 minutos dá 70 minutos. A soma de 40 graus com 35 graus dá 75 graus. Mas como no caso os minutos passaram de 60, a gente pode converter 60 minutos em 1 grau. E esse 1 grau vem parar aqui, ó. Então você passa a ter 76 graus. Só que sobra apenas daqueles 70, né? Se você tirou 60 para virar grau, sobra apenas 10 minutos. Tá bom? E aqui a gente tem a resposta da adição de arcos. Agora vamos para a subtração de arcos. Presta atenção nesse exercício, que é um exercício que eu peguei da apostila. Ele fala o seguinte, ó: o arco ABC, nota que
escrever arco dessa forma é mais interessante do que dessa daqui, tá bom? Com 3 pontos, porque daí você entende exatamente a direção do teu arco. Em outras palavras, ele está falando do amarelo, tá bom? ABC, faz o caminho, ó, do A para o B, do B para o C. Ele está falando do arco amarelo. Ele mede quanto? 142 graus, 30 minutos e 20 segundos. O que ele quer saber agora? Ele quer saber quanto que é o arco ADC, ó. Faz outro caminho. Em outras palavras, de uma forma muito rápida, você sabe o amarelo, você tem que descobrir a parte preta, tá bom? Como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Olha a estratégia. Você sabe que o círculo, tá? A circunferência, ela tem um total de 360 graus. Se você, desse total, retira a região amarela, que sobra a região preta, tá bom? Então a gente vai fazer isso daqui, ó. Eu vou fazer uma subtração de 360 graus, mas lembra do que eu falei agora há pouco, você tem que saber armar a continha. Eu coloco aqui, ó, 360 graus, grau embaixo de grau. Você tem minuto? Não tem? Então coloca 00. Você tem segundo? Não tem? Coloca 00. E aí você faz a tua continha, muito parecida com uma conta de subtração normal, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Separar por coluna, tá bom? Então eu vou trabalhar com essa coluna aqui, que é a dos segundos. Depois eu vou trabalhar com essa coluna aqui, que é dos minutos. E por último eu vou trabalhar com essa coluna aqui, que é dos graus, tá bom? Lembrando que eu estou fazendo uma subtração. Então você tem que respeitar algumas regras. Por exemplo, quando você vai fazer a subtração dos segundos, repara que em cima do 20 tem 00, ou seja, você sabe que vai ter que pedir emprestado para cá. O problema é que a casa dos minutos é 00 também, então tem que pedir emprestado para cá. O 360 tudo bem, ele tem unidades para emprestar. Então ele deixa de ser 360, passa a ser 359 graus. Ele manda 1 grau para a casa dos minutos, mas você já sabe, ó, 1 grau para minuto vira 60. Então aqui, ó, passa a ser 60 minutos. Aí quando você vai resolver essa subtração novamente, você vai pedir emprestado. Agora sim tem coisa para o minuto emprestar. Então ele deixa de ser 60, passa a ser 59 minutos, empresta 1 minuto para os segundos, que chega desse lado valendo 60, afinal 1 minuto é igual a 60 segundos. Agora você pode realizar a sua subtração normalmente. 60 menos 20 dá 40, 40 segundos, 59 menos 30 dá 29, 29 minutos. E aqui eu peço perdão, porque eu estou vendo que o 59 eu coloquei uma bolinha, né? E na verdade é um tracinho de minuto. Continuando, aí você tem 359 graus menos 142 graus. Você pode fazer a subtração unidade por unidade. Olha, 9 menos 2 dá 7. 5 menos 4 dá 1. 3 menos 1 dá 2, tá bom? Então a resposta, qual é a região preta dessa figura, né? O arco preto. 207 graus, 29 minutos e 40 segundos, tá bom? Valeu, gente.